de número 23. Colossenses capítulo 3, versículo de número 23. Maravilha. Amém? Colossenses 3, 23. O que fizerdes, fazei de todo o vosso coração, como ao Senhor e não aos homens. O que fizerdes, fizerdes com a alma, diz em outra versão, como ao Senhor e não como aos homens. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra nessa noite de domingo, na expectativa, Deus, de recebermos daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. A minha oração é para que o Teu Espírito Santo alcance a nossa vida, o nosso coração através da Tua palavra. Que esta palavra alcance o nosso coração, como disse o próprio Senhor Jesus, como uma semente que alcança uma boa terra. E que nessa noite, Pai, nós possamos ser fortalecidos e renovados pelo Teu poder, através da Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Existe uma ação manifesta pelo Espírito Santo em nossas vidas, logo após a nossa conversão. Uma ação que a Bíblia denomina, como servir ao Senhor. A necessidade de servir a Deus, de fazer algo para Deus. E durante toda essa semana, quando eu estava orando e meditando a Deus sobre a mensagem para trazer no domingo, Deus tem ardido isso no meu coração, durante toda a semana, sobre a necessidade que nós temos de servir ao Senhor. A palavra que eu tenho aos irmãos nessa noite de domingo é justamente sobre isso, sobre servir a Deus. E eu considero, principalmente por ter pensado nisso durante toda a semana, eu considero fundamental o assunto para o nosso tempo. Porque nós estamos nos tornando uma igreja que não sabe mais servir a Deus. Então tocar nesse assunto é sempre muito importante, porque dentro do evangelho que nos está sendo proposto, nós estamos virando espectadores. Nós somos meros espectadores daquilo que acontece em meio ao reino, em meio à obra, em meio à casa do Senhor. E como eu disse aqui, logo após a nossa conversão, talvez seja uma das primeiras manifestações do Espírito Santo sobre a vida do cristão, é a de colocar no coração dele a necessidade de servir ao Senhor. Nós temos que entender bem essa questão, porque nós fomos chamados para servir. Se eu não me engano, domingo passado eu preguei aqui sobre sermos chamados para adorar, para cultuar, alguns domingos atrás, para celebrar. E entre os chamados que nós temos na nossa conversão, na nossa caminhada, um dos chamados que vem até mesmo antes do evangelismo é o chamado a servir. Existem alguns chamados para o cristão que ele não tem escolha. Você pode escolher cantar ou não, você pode escolher pregar ou não, você pode escolher ser um diácono ou não, ser um obreiro ou não, você pode escolher sobre dar aula na escolinha ou não, sobre trabalhar na igreja de alguma forma ou não, mas existem alguns chamados que nós não temos opção de escolha, O evangelismo, por exemplo, talvez seja o mais conhecido desses chamados que nós não temos escolha. Jesus não disse para um ou para outro que eles deveriam evangelizar. Jesus disse para todos, para toda a comissão que estava reunida na sua ascensão. Cerca de 500 discípulos estavam vendo Jesus naquele último discurso antes de ser assunto aos céus, e ele disse: ide por todo mundo, pregai a toda criatura este evangelho. Então o ide pregai não foi aos 12, o ide pregai não foi àqueles que eram mais próximos, o ide pregai era todos aqueles que tinham se convertido aos ensinamentos que Jesus estava pregando. O evangelismo, a pregação do evangelho não é uma escolha sua. Você pode ter dificuldades com palavras, mas você pode pregar através de suas ações, de suas atitudes. Uma simples oração que você fizer por alguém, já é ali um evangelismo. Uma intercessão pela vida de alguém, já é oportunidade de evangelizar.
E outro chamado que nós não temos a opção de escolha é o chamado em servir a Deus. O chamado em prestar a Deus o nosso serviço, seja ele através do nosso culto, seja ele através do nosso louvor, seja ele através do aprendizado da sua palavra, como nós estamos fazendo aqui nessa noite. Servir a Deus é uma necessidade humana desde tempos antigos, sem ninguém pedir, sem ninguém exigir, antes de que houvesse lei, antes que alguém solicitasse do ser humano alguma coisa, já veio como parte do pacote a necessidade de dar a Deus algo, de servir a Deus com algo. A primeira experiência que nós temos do servir a Deus dentro da Bíblia está em Gênesis, com Caim e Abel, no capítulo de número 4. Logo após todas as coisas terem acontecido, uma parte da história não é mencionada, e logo já aparece Caim e Abel com a necessidade de servir a Deus, de prestar a Deus um culto, um louvor, uma adoração, um sacrifício, dar algo para Deus. É por isso que esse negócio de servir a Deus sem igreja não funciona, porque vai chegar uma hora que você vai precisar entregar a Deus alguma coisa, entregar a Deus o seu louvor, a sua adoração. Há um chamado para nós, e esse chamado sem opção de escolha, para nós que bebemos da água do Espírito, para nós que conhecemos o Senhor, que fomos eleitos por Ele, que fomos chamados para poder estarmos aqui nessa noite, é justamente o de servir a Deus. E o servir ao Senhor, ele pode acontecer de diversas maneiras. Eu quero começar com servir a Deus de coração. Tudo o que fizerdes ao Senhor, fizerdes como ao Senhor, com toda a vossa alma, ou em outra versão, com todo o seu coração. O nosso serviço a Deus, ele começa acontecendo com a disponibilidade e vontade que precisa aparecer dentro de nós, que nós precisamos lutar por ela, que é o de se esforçar para servir a Deus, né? Então eu não tenho que esperar apenas uma consequência de obra do Espírito Santo. Servir a Deus vai me dar esse entendimento do apóstolo Paulo, do toda a alma, vai colocar esse todo o coração nas interpretações do apóstolo Paulo sobre esse servir a Deus. Esse servir a Deus depende de colocar o coração nesse negócio. Quando Paulo menciona sobre alma, é sobre esforço, empenho, dedicação. Não só o apóstolo Paulo, mas desde os mandamentos da lei de Moisés, que dizia amar ao Senhor com toda a alma, com todo o coração. Esse era um dos aspectos, é a necessidade de se esforçar para que isto seja uma verdade prática. Irmãos, na caminhada do Evangelho, nós não somos meros espectadores. Na caminhada do Evangelho, nós não estamos aqui apenas para assistir as coisas acontecendo. Na caminhada do Evangelho, nós fomos chamados para dedicar a Deus a nossa alma, o nosso coração, em servir a Ele. Nós precisamos entender a necessidade de nos colocarmos em serviço ao Senhor. Como nossa geração e o nosso tempo talvez não tem batido muito nessa tecla, mencionado a respeito desse assunto, talvez nós temos até algumas dificuldades de interpretação. Mas desde o momento que nós somos separados para servir a Deus através da nossa vida, através das nossas atitudes. O seu coração, ele precisa carregar essa frase dentro de você, precisa te lembrar todos os dias, que você para a Bíblia é chamado de servo de Deus. Quando alguém menciona a respeito de você, ele fala sobre o servo de Deus, a serva de Deus. Olha, fulano de tal serve a Deus, olha, tal pessoa serve a Deus. E eu quero perguntar para mim, para você nessa noite, como que está esse nosso serviço ao Senhor? O servir, ele é um mandamento muito claro. Em Lucas capítulo de número 22, quando Jesus separou discípulos para chamá-los de maiores, ele disse que maior seria aquele que serve. Servir nos destaca diante de Deus. Chega a mãe de Tiago e João e fala assim: permita-me que os meus filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda.
no sentido de querer que eles fossem maiores, no sentido de querer que eles fossem superiores, que eles tivessem ali um grau de importância maior diante de Jesus do que os demais discípulos que estavam com ele. E qual é a fala de Jesus? A mãe de Tiago e João diz para eles assim: olha, maior é aquele que serve. Quando alguém pergunta a Jesus, quando alguém indaga Jesus sobre a possibilidade de ser o maior, Jesus diz que no reino dos céus, maior é aquele que serve. Há um chavão entre os evangélicos, que talvez nós não usamos mais, era um chavão do passado, talvez num tempo onde nós compreendíamos melhor o que significa servir a Deus, que dizia assim: quem não vive para servir, não serve para viver, né? Na caminhada cristã, no meio evangélico, na caminhada com o Senhor, isso é uma verdade para nós. Se nós não vivemos para servir, não servimos para viver. Nós precisamos colocar no nosso coração a necessidade de servir a Deus. Quando você saiu de sua casa e veio em direção a esta casa de oração, entre as intenções do seu coração, precisava estar: hoje é dia de servir a Deus. Tem o dia que você serve o seu patrão, tem o dia que você serve a empresa que você trabalha, tem o dia que você serve ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos. Mas o domingo, 18 horas, a quinta-feira, 19h30, nós precisamos entender que nós estamos aqui para servir a Deus. Servir a Deus com o nosso culto, servir a Deus com o nosso coração, servir a Deus com a nossa vida. Eu não posso dizer de mínimo, porque é tudo que Ele espera de nós, não é? Mas é pelo menos o princípio, o início do servir a Deus, se dar no estar em sua casa, no estar em sua presença, no cantar louvores a Ele, no adorar ao teu santo nome, no bendizer, no aclamar ao Senhor, como nós cantamos aqui nessa noite. Servir a Deus precisa ser uma necessidade para a nossa caminhada cristã. E nós não servimos a Deus com todo o nosso coração apenas nesse local, nós servimos a Deus também lá fora. Cada vez que você serve alguém, Jesus disse que se alguém desse um copo com água a um de seus discípulos, era como se estivesse servindo a Ele, dedicando a vida a Ele, fazendo por Ele. A Bíblia diz que quem ajuda um pobre, ajuda a Deus, está lá em Provérbios. Quando nós ajudamos, auxiliamos um necessitado, ajudamos alguém que está precisando lá fora, não só financeiramente, mas às vezes com um trabalho braçal, com uma palavra amiga, com um conselho na hora certa, com um ombro para chorar. Quando nós ajudamos alguém, nós estamos também servindo ao Senhor. Se essa palavra servir estiver diante dos nossos olhos 24 horas por dia, nós vamos ter várias maneiras de servir a Deus, e não fazer como fazemos a homens, mas fazer como fazemos a Deus, conforme citou e mencionou o apóstolo Paulo no texto que nós lemos. Servir. Acorde pela manhã e pense em como você pode servir a Deus na sua casa. Talvez fazendo da sua casa a melhor casa, talvez fazendo a melhor comida, o melhor almoço, talvez sendo a melhor mãe, talvez sendo a melhor esposa, talvez sendo o melhor marido, talvez indo trabalhar da melhor maneira, talvez sendo o melhor funcionário no seu local de trabalho, talvez fazer coisas na sua casa, no seu cotidiano, que vai estar servindo não só as consequências positivas que você pode colher daquilo, mas fazendo para Deus, fazendo ao Senhor, dedicando a sua vida no serviço a Deus. Eu sei que nós vivemos numa sociedade muito egoísta, somos muito egocêntricos. Apóstolo Paulo disse a Timóteo que nós somos amantes de nós mesmos. Se somos a geração da vinda do Senhor,
se a volta do Senhor está realmente perto, Timóteo capítulo de número 4 está falando de nós, amantes de nós mesmos, olhamos só para os nossos próprios problemas. Mas eu desafio a você crente, eu desafio a você cristão, quem você pode ajudar amanhã, a quem você pode servir amanhã, na hora que você acordar, sem esperar nada em troca, fazer algo esperando recompensas do Senhor, porque é Ele quem nos galardoa. Quem você pode servir sem esperar nada em troca? Nós somos a geração que qualquer coisa que nós fazemos a outra pessoa, nós estamos esperando algo em troca. Mas eu pergunto para mim e para você, quem que nós podemos ajudar amanhã sem esperar nada em troca? Porque isso é servir a Deus. Jesus nos deu exemplo disso. Qual líder na história das religiões cingiu uma toalha em seus ombros, se curvou diante dos seus discípulos e serviu a cada um deles lavando os seus pés? Qual líder na história fez isso? A maior parte dos líderes da história e dos líderes atuais, eles querem os holofotes para si, eles querem a glória para si. Quando chega um líder entre nós, ele quer que alguém, como diz a gíria lá fora, passe pano para ele. Chegou o pastor, bispo, apóstolo, fulano de tal. Aliás, quem se autodenomina com esses títulos, não quer servir, quer ser servido. É porque pastor era muito pouco, aí o camarada diz, não, eu tenho que ser bispo, eu tenho que ser apóstolo, eu tenho que ser profeta, porque pastor, evangelista, está muito pouco, para não dizer a palavra que nós não utilizamos mais, um aditivo, o adjetivo utilizado pelo apóstolo Paulo antes de se referir a si mesmo. Como Paulo se chamava, irmãos? Paulo, servo do Senhor. Paulo não quis título em alguns momentos apostólicos. Paulo não quis ser chamado de pastor, de líder, depois de uma experiência fiel com o Senhor, real com Ele. Em suas cartas, já com a fé amadurecida, Paulo diz, servo do Senhor. É bem provável, sim, algum dos líderes entre as religiões existentes por aí, seja do presente ou do passado, se você chamar ele de servo, aquilo seria uma afronta. Nós fomos chamados, irmãos, o maior título, a maior função, a primeira delas que nós precisamos exercer, é a de servo. Mas não é a de servo apenas da boca para fora, é a de servo nas nossas ações, nas nossas atitudes. A quem nós podemos servir amanhã? Eu vou ler aqui um texto do profeta Isaías no capítulo de número 6, mas antes quero mencionar o título do capítulo de número 53, quando o maior messiânico entre os profetas do Antigo Testamento foi se referir a Jesus. Quem é bom de Bíblia conhece Isaías 53, né? Só para te lembrar, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque Ele foi subindo como um renovo diante de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura, para que ao olhássemos para Ele o desejássemos. Como que chama, qual é o título desse texto? O título desse texto é o servo sofredor. Era da época que a igreja fazia os jograis. Alguém aí já viu o jogral em igreja? O Silvio, Rose, né? São os irmãos mais experientes na fé, né? A igreja reunia a mocidade. Isaías 53 era o principal texto para jogral, o servo sofredor, e cada jovem ia falando um versículo, interpretando aquele versículo, chamava jogral. O servo sofredor. Enquanto muitos esperavam o Messias no palácio do rei Herodes,
no palácio do rei de Israel, para ser visto e adorado e contemplado por todos. Ele nasce no meio de uma família pobre, numa periferia chamada Belém, numa manjedoura como berço, e ao invés de estar rodeado por poderosos políticos daquela época, ele nasceu rodeado por animais. Jesus é o maior exemplo de serviço que nós podemos ter, e Ele nos ensinou que maior é o que serve, que primeiro é o que serve. Ele nos ensinou que nós estamos aqui para servir. Sirva alguém, sirva para algo, não só queira absorver das pessoas. Tem um filme que está bem alto aí, recomendo para você assistir. Aproveitei o feriado para poder fazer isso, né? Chama Forja. Tem uma frasezinha lá dita no filme que é uma verdade para nós: não seja um dreno, seja uma fonte. Não queira apenas sugar das pessoas, chegue diante das pessoas querendo servi-las. Como eu posso servir você? Queira servir a Deus. Sabe por que para muitas pessoas o culto tem se tornado um peso, um culto tem se tornado chato? Porque as pessoas não estão vindo mais ao culto para servir. Nós precisamos, irmãos, estar aqui para servir a Deus, sair de nossas casas com a intenção em servir para algo, em oferecer algo. Nós não somos espectadores. Tira isso do seu coração, em nome de Jesus. Nós estamos nos tornando espectadores porque a cada dia a igreja tem que inventar algo novo para atrair você para esse lugar. Não, irmãos, nós viemos aqui servir, dedicar, entregar a Deus. Você não veio ver homem, não veio ver alguém que sumiu, que você não vê há muito tempo. Você não veio ver alguém que você só vê na igreja porque precisava ver. Você precisa estar aqui para servir. Nós somos chamados para servir a Deus. E eu pergunto, como que está o seu serviço ao Senhor? Sirva a Deus, sirva ao Senhor. O culto vai deixar de ser pesado para você. Sirva a Deus. Eu poderia, e eu vou ao longo dessa mensagem aqui ainda citar alguns nomes como exemplo. Não falo isso por superioridade, não, falo isso como testemunho, para que talvez isso também, se não te contaminou ainda, te contamine. A necessidade de servir. Irmãos, eu não estou aqui por dinheiro, eu não estou aqui por status. Os irmãos me chamam de Tiago. Eu não exijo que os irmãos me chamem de pastor. Eu não estou aqui para crescer financeiramente. Eu não espero isso do evangelho. Eu falo para você em cima do altar de coração aberto. Eu estou aqui para servir. Para mim é um privilégio, é uma honra, uma dádiva, um presente que Deus me deu, poder servir a Ele, expondo a palavra dEle. Essa é a minha intenção. Eu estou aqui para servir. Eu não venho aqui porque tenho que estar aqui. Eu estou aqui porque eu entendi, desde quando me converti, a necessidade de servir a Deus, de servir ao Senhor. Hoje pela manhã talvez eu não precisava estar aqui, eu podia ter ficado em casa, mas eu vim. O Rian que pregou, mas eu vim porque eu sabia que tinha algo que eu podia servir aqui. Eu podia servir com 2 canções, com 3 canções no violão antes do Rian dar a lição. Eu não venho aqui na quinta-feira porque é um peso, porque eu tenho que abrir a igreja. Eu não toco porque tenho que tocar. Eu não prego porque tenho que pregar. Isso para mim é uma dádiva. Eu entendi que Deus me chamou para servir. Se eu chegar em algum lugar e tiver faltando alguma coisa, e eu com o meu mínimo conhecimento, com a mínima técnica em música, se eu puder servir a Deus, eu sei que essa é a minha função.
Nós precisamos criar esse coração dentro de nós, a necessidade de servir. Se você vier ajudar, amém, mas se você não ajudar, eu vou servir da mesma maneira. É assim que você tem que pensar. Muitas pessoas deixam de servir porque outros deixaram de servir também. Fulano de tal deixou de servir, eu também vou servir. Esse pensamento é do diabo. Se não tiver ninguém para servir, terá você. Amém? Então abra sua Bíblia comigo, Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1. Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano que morreu o rei Uzias, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo, os serafins estavam acima dele, cada um com 6 asas, com 2 cobriam a face, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eles clamavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Com as bases das portas se agitaram com a voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim que vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros, e vivo entre um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo em uma de suas mãos uma brasa viva, que havia tirado do altar, com uma tenaz. Tocou-me a boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi removida, e os teus pecados foram apagados. Depois ouvi a voz do Senhor dizendo: quem enviarei? A quem irá por nós? Então eu disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A glória de Deus enche o templo. A consciência do homem pecador toma o seu coração, e ele sabe que não poderia servir em pecado. Um anjo tira uma brasa do altar com uma tenaz e toca no pecado mencionado pelo homem, a boca, os lábios impuros, os impuros lábios, e fala para ele assim: seu problema está resolvido. Depois da purificação, Deus pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O homem impactado pela glória, o homem impactado pela experiência espiritual daquele dia, dentro da casa de Deus, levanta a sua mão e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós servimos ao Senhor com o primeiro ponto da pregação que eu já mencionei. Agora vamos ao segundo ponto dessa mensagem. Nós podemos servir a Deus trabalhando para Ele. Há coisas a serem feitas, há ações a serem praticadas no reino dos céus, na obra de Deus, e o Senhor está à procura de pessoas que o sirvam dessa maneira. Nós vivemos num tempo, irmãos, onde a igreja está perdendo tanto o significado de servir, que o que eu vou falar não é uma crítica negativa aos irmãos, é uma análise, é uma análise do tempo que nós estamos. Nós vivemos num tempo onde a igreja tem que pagar o louvor, pagar o pastor, pagar o porteiro, onde a igreja, tudo, daqui a pouco a igreja vai pagar para evangelizar, daqui a pouco a igreja vai pagar, já paga, para a pessoa tocar um violão, porque nós estamos perdendo o propósito de servir. Nós estamos sempre esperando algo em troca. Se eu não receber algo em troca, eu não canto, eu não prego, eu não trabalho para o Senhor, eu não evangelizo, eu não faço mais nada, eu não visito.
A culpa é nossa. Nós criamos uma geração assim, né? Quando eu trabalhei em Bom Despacho, o pastor lá era muito rigoroso, ficava muito no pé, e tinha que ficar mesmo. Aí eu tinha que prestar para ele um relatório de visita semanal, né? A igreja lá trabalhava muito com essa questão de visitas. Aí o pastor sempre cobrava: não, você recebe da igreja e tem que visitar, tem que ir, tal, e vai. Por quê? Por isso que talvez a nossa geração ficou assim, né? Porque em alguns momentos isso foi cobrado a troco de alguma coisa também. Deus não precisa de nós na sua obra. Ele não precisa. Deus, sem você, trabalhando ou não para Ele é Deus, a mesma coisa. O trono de glória é o mesmo. O problema somos nós sem Deus. Aí complica tudo. Deus não precisa de você. Deus não precisa. Porém, em contrapartida, há ações em sua obra que você pode fazer. Não é porque Ele precisa, Ele está te dando esse privilégio de fazer. Os anjos, aliás, quiseram fazer. Os anjos pensaram assim: Senhor, o homem vai demorar demais, deixa nós ir lá. Aí Deus fala: não, é o homem que vai fazer. E se eles não fizerem, as pedras falarão por eles, mas eles que têm que ir. É um privilégio, servir a Deus é uma dádiva. Não pode ser pelo menos a oportunidade de uma autoexaltação. Não pode ser pelo menos a oportunidade de ter um status. A igreja ficou conhecida no Brasil por dar status às pessoas. Era o local mais fácil que um homem consegue vestir um terno, é dentro de uma igreja. O advogado estuda 5 anos para colocar uma gravata. O camarada orava em língua estranha, a igreja punha uma gravata nele, ele já era respeitado, usava uma gravata e tinha um título. Não, irmãos, não pode ser prerrogativa para um status adquirido, não pode ser. Não, nós fomos chamados para servir a Deus. Isso é um presente, isso é uma dádiva, e a obra de Deus, ela te proporciona isso. Você pode ajudar a obra de Deus com alguma coisa, você pode cooperar, você pode ser um servo de Deus em sua obra, talvez não por trás dos bastidores, sem esperar nada em troca. Nós podemos, irmãos, de alguma forma servir ao Senhor com algo. Pastor, eu quero servir, mas não sei cantar. Há outras coisas para serem feitas, pastor. Não é só isso, não é só assim que nós servimos a Deus, pregando, cantando, aparecendo, tendo destaque. Não é só assim. Aliás, os que têm destaque precisam tomar cuidado com esse destaque, né? Mas não é só assim que nós servimos a Deus. Há um tempo atrás, quando as pessoas se convertiam ao Evangelho, ela pegava o talento que ela possuía e entregava esse talento para Deus. A música antiga da Cassiane, né? A tua palavra escondi, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A sua palavra escondi, meus dons preciosos são seus. Aí tinha uma parte na canção que eu cantei essa última frase errada aí, que dizia assim, ó: meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são seus, não vejo razão para minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. A igreja orava para que alguém que tocasse um violão se convertesse, para ele deixar de tocar para o mundo e tocar para Deus, direcionar os talentos para Deus. A maioria de nós que estamos aqui nos convertemos, viemos para o Senhor e temos algum talento. Eu pergunto para mim, para você nessa noite:
O talento que você tem pertence ao Senhor. Você serve a Deus com o talento que você tem. Eu vou usar um exemplo entre tantos, eu vou puxar um mais fácil, que vem à minha mente mais facilmente do que qualquer outro. Mas era mais ou menos assim, ó. A professora da escola convertia. Aonde ela ia servir a Deus? Dando aula para a criança. Porque ela fazia isso para o mundo. E aí ela entendia assim: não, eu converti, eu tenho um talento, eu agora faço ele para Deus. Entre tantos que a gente poderia mencionar, eu cito do professor, mas qualquer talento que você tenha no mundo, que você adquiriu, que a vida te deu, você pode usar ele para Deus. Pastor, eu sei cozinhar, você pode usar isso para Deus. Pastor, eu sei limpar, você pode usar isso para Deus. Eu sei trabalhar de pedreiro, você pode usar isso para Deus. Eu sei fazer um serviço de encanamento, você pode fazer isso para Deus. É servir a Deus. Nós lidamos com uma geração que acha que faz essas coisas para a igreja, para o pastor. Nós não fazemos essas coisas para a igreja, para o pastor. Nós fazemos essas coisas para Deus, para o Senhor Jesus. Faça para Deus. Pastor, eu sei mexer no celular. Faça para Deus. Te passar as redes sociais da igreja, aí você mexe lá, divulga trem lá, mexe no celular para Deus. Mas usa aquilo que Deus te deu, te concedeu como dom e talento. Use na obra, no reino. Você não precisa aprender uma coisa nova. Você pode servir ao Senhor com aquilo que Deus te capacitou. A última vez que nós fizemos almoço aqui na igreja para vender, marmitex para vender, um irmão que é entregador, que nem é da igreja, é de outra igreja, o irmão, já foi da nossa igreja, falei, pessoal, eu procurei ele, falei, só meu irmão, nós vamos fazer um marmitex, precisamos de alguém para entregar. Pastor, não vou te cobrar, eu sei entregar, então eu vou, foi essa frase que o irmão me disse, eu vou fazer aquilo que Deus tem me abençoado, que eu tenho feito, eu vou fazer isso para Deus, eu entrego o marmitex, eu não preciso ficar preocupado, não precisa nem chamar outro, eu dou conta. É quantos? Eu falei, uns 200, eu entrego os 200, não precisa não, se eu te ajudo na bis, não pastor, fica tranquilo, eu vou servir a Deus, entregando o marmitex. Aquilo, irmãos, que Deus te deu condições de fazer, você pode levantar a sua mão e falar, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim. Qualquer serviço prestado na obra de Deus, para Deus ele tem o mesmo valor. O valor de quem limpa, se é que é menor, e o valor de quem prega, se é que é o maior, para Deus é o mesmo. É o mesmo valor. É a mesma coisa. Sirva, meu irmão. Deus está à procura de Isaías, que queiram se dispor. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós precisamos deixar de ser essa geração que quer chegar e pegar tudo pronto. Tem uma igreja acontecendo e você pode cooperar, não para que a igreja cresça não, para você poder fazer algo para Deus, o serviço ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo, Romanos, capítulo de número 12, Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 7. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo de número 7. Eu vou ler o 6, perdão. Romanos 12, 6. Temos diferentes dons conforme a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é serviço, dediquemo-nos em servir. Se é ensinar, haja dedicação.
Se é exortar, faça-o com dedicação. Se é contribuir, com liberalidade. Se é exercer liderança, com dedicação. Se é exercer misericórdia, que seja com alegria. Entre tantos dons que Deus pode nos dar, trabalhar para Ele é uma dádiva. Isso aqui não é uma palavra à liderança da igreja, isso aqui é uma palavra a toda a igreja. Quando a igreja começou, cada cristão sabia a necessidade que ele tinha de fazer algo em prol dessa obra. Dedique-se no servir. Dedique-se ao servir. Há tantas coisas, dedique-se ao servir. Sirva ao próximo, sirva a Deus, sirva a sua igreja local, sirva a quem não é crente, seja um servo, sirva, obedeça às palavras de Jesus. Você tem 2 túnicas? Sirva quem não tem uma túnica com uma de suas 2. Alguém precisa caminhar 1 milha? Sirva essa pessoa caminhando com ela 2. Sirva alguém. Nós precisamos abandonar esse cristianismo egocêntrico que nós estamos vivendo ele, pensando apenas em nós, naquilo que nos agrada, naquilo que nós queremos, e começar a pensar no nosso próximo, começar a pensar na obra de Deus, em como nós podemos servir. Dedique-se ao servir. Sirva, seja servo. E se você não compreendeu nada dessa mensagem, mas ao sair por aquela porta, se ficar no seu coração assim, eu vou ser um servo, já valeu a pena essa mensagem aqui. Sirva alguém, seja servo. O Senhor não nos chamou para a posição de destaque, o Senhor nos chamou para sermos servos. Seja um servo, seja um humilde servo do Senhor. É só isso que Deus espera de você. Talvez você enterrou seu talento, talvez você não está fazendo mais nada, talvez você poderia estar ajudando de alguma forma. Talvez você chega na igreja, vê algo que você poderia fazer, o Espírito Santo te incomoda, e você finge de surdo. O Espírito Santo fala com você assim: você poderia fazer isso, e você finge que não é com você, porque os seus dons, os seus talentos estão enterrados. Desenterra esse talento, sirva a Deus, entenda o propósito em servir, e servir é importante. Eu não queria pegar pesado com essa mensagem, não queria que ela fosse só exortativa, eu queria que ela fosse de despertamento, mas eu não posso deixar de exortar você. Aquilo que nós servimos será provado, vai ser passado pelo fogo de Deus, as nossas obras, e elas vão passar pela resistência de palha, madeira, bronze ou ouro, e Deus vai querer ver o seu serviço como ele foi feito. Nós vamos entrando nessa onda desse evangelho aí, onde nós somos emocionalistas. Nós vamos entrando pela onda desse evangelho aí, onde o nosso ego é massageado, onde nós não fazemos nada, onde nós somos espectadores. E eu quero ver na hora que Jesus voltar e perguntar para cada um de nós o que nós fizemos, onde estão as nossas obras, cadê os nossos talentos, qual resposta nós daremos para Deus? Não, Senhor, mas eu não sei fazer nada. Mas para o mundo você sabe, para o seu patrão você sabe, para o governo você sabe, e para Deus você não sabe. Algo está errado nessa interpretação, porque algo nós podemos fazer para Deus, e esse algo ele pode acontecer até quando não temos mais forças. Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de Lucas, para a gente finalizar. Lucas capítulo de número 8. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8. A partir do versículo de número 1 até o 3. Evangelho de Lucas, capítulo 8, do 1 ao 3. Diz assim:
Depois disto, Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, proclamando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças. Maria, chamada de Magdala, de quem saíra 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Às vezes nós pensamos assim: não, eu já não tenho forças mais para servir, ainda é aceito. Não, eu não estou acostumado a servir. Você vai ter como servir ao Senhor de outra forma. Olha o que o Lucas disse a respeito dessas mulheres, que elas serviam ao Senhor com os seus bens. Com exceção de Maria Madalena, as outras 2 mulheres aparentemente eram ricas, seus maridos são mencionados, e eles são homens de muitas posses e de poder, né? Inclusive a mulher do Herodes, né? A gente vê os romanos perseguindo Jesus. Você já pensou nesse negócio? Os romanos perseguindo Jesus, e a mulher do Herodes serve Jesus. E sabe como que ela serve Jesus? Bancando o ministério, porque as comitivas de viagem precisavam de dinheiro. A mulher do Herodes ofertava no ministério de Jesus. Eu imagino o Herodes, que era um título, né, um dos, eu imagino esse Herodes aí, no momento de prender Jesus, ele financiou o ministério de Jesus até aquele momento. As mulheres se converteram. Eu não sei que posses Maria Madalena tinha, mas alguma coisa ela tinha. Não sei qual era a origem do dinheiro, e olha que a origem do dinheiro de Maria Madalena poderia ser duvidosa. A mulher antes era prostituta, como que ela juntou dinheiro? Não sei como que ela guardou algum dinheiro. Talvez ela recebeu alguma herança. Todas as ideias são possíveis, o texto não foi claro para a gente a respeito do assunto, mas ela contribuía com o ministério de Jesus, ajudava com os seus bens. O texto que nós lemos do apóstolo Paulo chamou a contribuição de dom. Pessoas que não poderiam profetizar, servir, ensinar, exortar, educar, contribuíam financeiramente. Uma coisa não substitui a outra. Se eu contribuo, eu não tenho que fazer nada na igreja. Se eu faço alguma coisa na igreja, eu não preciso contribuir. Uma coisa não substitui a outra. Mas suponhamos que você não faça nada. Você não prega, você não canta, você não fica com criança, você não ajuda com nada na igreja, você não limpa a igreja, você não evangeliza, você não prega, você não pode pelo menos contribuir. Essas mulheres entenderam esse propósito de sustentar a obra e o reino de Deus através de suas contribuições. Eu vou dar o testemunho, não sei se a irmã vai estar assistindo a mensagem, tem vezes que ela consegue assistir, tem vezes que ela não consegue. Eu tenho certeza que ela não se importaria, porque é um testemunho que ela mesma já deu. A irmã Ieda professa isso para a gente. A irmã Ieda, quando era jovem, na igreja, que ela é da igreja desde sempre, né? A mãe dela a criou no berço evangélico, praticamente, se converteu muito novinha, então, né, sempre esteve na igreja. A Ieda conta que quando ela era jovem, ela servia a Deus com tudo. Era ensaio, domingo, o dia inteiro, coral, na época gravava disco, a irmã tem disco de vinil, cantando músicas líricas, que era o top de linha. Os corais em Belo Horizonte são famosos no Brasil até hoje, não são mais valorizados como no passado, mas até hoje são tradicionalíssimos. A música em Belo Horizonte tem um poder muito forte, e a música evangélica em Belo Horizonte também, pela cidade ser um dos principais celeiros de música do Brasil. Não sei se você sabe disso, Belo Horizonte é um dos principais celeiros de músicas do Brasil. Todo músico que se preze passou por BH. E aí a cidade tem essa cultura, música, tem conservatório de música, vários cantores, né?
famosos vieram ou passaram por Belo Horizonte. Isso afetou a igreja. Você sabia que a música, o celeiro da música evangélica no Brasil é Belo Horizonte? Dos corais de 1900 e borrachinha, adiante do trono, pastor Antônio Cirilo, David Keelan, Nívia Soares, Ricardo Robortella, Fernandinho, e tudo que você pensar aí, ou passou por BH. E aí a Ieda servia ao Senhor na música, com canções, igreja o dia inteiro, e visita, e recebia pastor em casa, que vinha pregar de fora, e era totalmente envolvida com a obra. Hoje a irmã fala: pastor, eu já fiz tanto no passado, hoje eu não consigo fazer mais nada, o mínimo que eu posso ser é fiel, no que diz respeito à contribuição. A irmã tem essa consciência, que hoje ela não pode, ela não tem mais o vigor físico, nem de vir à igreja, mas por causa de problema em joelho, problema na visão, problemas em casa, mas ela entendeu que pelo menos com as finanças ela pode servir ao Senhor. E quando os irmãos estavam melhores financeiramente, eles faziam mais, abençoavam irmãos da igreja aqui. Eu sei de alguns que eles abençoavam, e sei que eles abençoavam alguns que eu não sei que eles abençoavam, que eu não sei quem é, porque entendia isso. Não é possível, se eu não tenho vigor nem tempo, pastor, não tenho tempo para fazer nada, o serviço me sobrecarregou, eu sei que está errado, mas tem algo que eu posso servir a Deus, contribuindo, nem que seja contribuindo. E eu não estou dizendo isso para que só pensando na sua contribuição. Estou pensando na sua contribuição. Com Joana, com Maria Madalena, eu aprendo, irmãos, que não existe desculpas para que eu não sirva a Deus. Algo eu posso servir. Quero que você pense: pastor está querendo arrancar o dinheiro nosso aqui. Não quero arrancar seu dinheiro, não. Não é isso. Eu quero mostrar para você que há possibilidades de servir a Deus, e que talvez tenha possibilidades de servir, e você não está servindo nada. Igual eu disse, uma coisa não substitui a outra. Vou contribuir, que eu não tenho que trabalhar braçalmente na obra do Senhor. Não, uma coisa não substitui a outra. Eu quero mostrar para você que não existe desculpas para que nós não possamos servir. Talvez você não está podendo trabalhar, vir, ajudar, cooperar, auxiliar de alguma forma, usar os seus dons para a obra de Deus, e Deus tem te abençoado lá fora. Porque Deus, se você tiver um coração liberal com a obra de Deus, Deus vai te abençoar lá fora. Pode ter certeza disso. Não conheço uma pessoa que investiu no Evangelho que se arrependeu depois. Não conheço. Deus restituiu, retribuiu, cuidou. Você vai perceber uma matemática básica, tá? Existem diversos testemunhos, e eu te oriento a procurar esses testemunhos e ouvir. Todo mundo que dedicou parte do seu sustento ao Senhor cresceu financeiramente. É uma matemática básica. Você cuida do Evangelho, Deus vai te abençoar ainda mais, para você abençoar ainda mais o Evangelho. Eu gosto muito de um pregador que chama Ed Renekiewicz. Para mim ele é mal interpretado em algumas coisas, e nem tudo que ele fala pode ser acreditado, né? Algumas coisas tem que observar. Tem uma fala do Ed René que me marcou há uns 15 anos atrás. O Ed falou assim: olha, Jesus veio pregar para o pobre. Isso me marcou, irmãos. Jesus não pregou para rico, não. Jesus veio pregar para o pobre. E aquilo me marcou, porque eu pensava assim: mas não é possível, como é que Jesus ia pregar para os pobres? E ele, na pregação dele, ele foi mencionando os textos que Jesus veio pregar para o pobre. E é um fato, irmãos. Jesus veio pregar para o necessitado. Por isso que esse negócio de igreja que só tem rico, sai fora, vai dar errado. Porque o Evangelho não é para rico, o Evangelho é para pobre. Aí você pensa assim: pastor, e o rico? Ele não pode converter? Pode. Sabe para que o rico converte? Na fala do Ed René: para cuidar do pobre. Porque ele vai pegar os bens dele, vai servir ao Senhor com os bens dele, cuidando do necessitado. Então a igreja, o rico vai converter, porque a igreja tem que comprar lote,
E a igreja não vai comprar um lote com o irmão aposentado com R$1.420. Vai precisar de um rico, Deus vai ter que abençoar alguém. Tomara que seja você, levanta a mão e recebe. Deus te dá muito dinheiro para você falar assim: vamos lá, pastor, comprar o lote. Receba aí mais, a mais está ali, receba em nome de Jesus. Então não tem jeito, irmãos. Deus vai ter que tocar o coração ou prosperar a vida de alguém, para esse alguém aí fazer coisas maiores, porque Deus vai usar o próspero para cuidar do necessitado. Deus vai usar o próspero para cuidar do necessitado. Então tenha o coração em servir. Eu poderia contar para você um monte de testemunhos, mas tem alguns que são mais impactantes. Sabe a pasta de dente Colgate? O dono da Colgate, que começou a Colgate com um propósito. Ele falou assim, pode pesquisar, a história está no Google, você vai ver isso lá. Ele começou a Colgate dizendo assim, Senhor, ele era crente, Senhor, de tudo que essa empresa arrecadar, dos lucros, 10% é seu. Deus abençoou a Colgate, começou a crescer, ele era dizimista. Deus começou a abençoar tanta Colgate que ele passou para 20%. Depois ele passou para 30%. Dos lucros da empresa ele dizimava 30%. Ele começou a sustentar missionários espalhados pelo mundo, abrir várias igrejas. Há trabalhos no Brasil abertos na Amazônia com missionários sustentados com dinheiro da Colgate. Hoje não é o irmão mais que é o dono da Colgate, ela se tornou uma multinacional, uma empresa dividida em ações que pertence a muitas pessoas espalhadas no mundo inteiro, Antes disso acontecer, o irmão que criou a Colgate vivia com 10% e dedicava 90% à obra missionária. É incontável o número de missionários sustentados pela Colgate. Isso não aconteceu só com a Colgate, com aquela farinha de aveia Quaker. A família Quaker é inclusive batista. Eles são um dos origens batistas nos Estados Unidos. Inventaram a farinha e sustentaram a igreja batista americana durante anos com o dinheiro da farinha láctea lá. Irmãos, não tem essa. Sirva a Deus com aquilo que Deus tem te abençoado, e você vai ver como que o Senhor vai te prosperar ainda mais, ainda mais. Mas eu falo isso e repito, não é um oportunismo, não é um oportunismo. Hoje as nossas finanças aqui da igreja custeiam, eu fico orando a Deus para começar a sobrar, para a gente orar, para a gente conseguir comprar um lote e tal. Mas hoje eu trabalho fora, não sou sustentado pela igreja, pelos irmãos. A ideia não é essa, o motivo não é esse. Eu não quero ser um oportunista a você, eu quero apenas te mostrar que não existe desculpas para não servir a Deus. Você está parado aí, tem algo que você pode fazer. Não, pastor, estou ganhando pouco, contribuir está difícil, eu vou contribuir só com o essencial, vou contribuir só com o meu dever aqui, o dízimo, mas eu posso ajudar com algo mais, eu posso cooperar. Nós temos duas posições. Hoje a gente vê a obra de Deus sobrecarregando a poucos, porque ela não vai deixar de fazer. A obra de Deus não deixa de acontecer, não, irmãos. Se um sai, Deus levanta outro. Uma coisa que eu aprendi no reino de Deus é isso aí. Você não quer fazer não? Deus vai levantar outro. Tem algumas áreas que eu estou orando mais para isso aí, mas é assim, você não quer não deixar de ter, não vai deixar. Tem quem toca, tem louvor, não tem quem toca, a gente põe um pendrive. Eu já participei de igreja grande, que o pastor chegou lá e pôs um CD na época, Uma vez na Lírio, lá em Belo Horizonte, pastor Cláudio, igreja grande, ele era o presidente da convenção na época, a igreja sem ministério de louvor. O pastor chegou com um CDzinho dentro da Bíblia, pôs lá e ministrou louvor aos irmãos. Durante meses, igreja com 300 pessoas sentadas no banco, o pastor fazia o louvor com o CD, toca no altar, separava lá as músicas, gravava o CD, trazia para o culto. Não fica sem não, não fica sem.
Meu sogro mesmo nunca foi um exímio cantor, mas na igreja lá em Bom Despacho, lá o pastor punha culto familiar, algo parecido com célula nos bairros, e meu sogro era dirigente de louvor do grupo familiar do bairro de Fátima. Abriu o cantor cristão lá, cantava, os irmãos acompanhavam, nunca precisou de um violão, nunca precisou de um instrumento. O culto familiar aconteceu lá durante anos, foi sustentado lá com um irmão que pregava mais ou menos, meu sogro que cantava, que não era cantor, mas dirigia o louvor. E isso acontecia em outros bairros também, e é assim. A obra de Deus não para. Você não quer trabalhar, Deus vai para outro lugar, mas você pode ver poucos sendo sobrecarregado ou ajudar de alguma forma. Sirva ao Senhor, sirva ao Senhor. Eu não digo isso por demagogia, não precisa sair daqui achando que eu quero levantar gente para servir, tomara que isso aconteça, mas o meu foco não é esse. O meu foco é a maior parte dessa mensagem que eu gastei no primeiro ponto, o viver em serviço para Deus, porque é isso que Deus espera de nós. Sirva com culto, sirva com coração, sirva com a sua vida, sirva com seus bens, sirva com seus talentos, mas uma coisa é certa para nós aqui nessa noite: sirva a Deus. A igreja não está aqui para te servir, a igreja está aqui para que você sirva através dela. Aprendeu? Se eu fosse um coach aqui, eu ia falar assim, ó, pegou essa chave, instalou esse drive aí, a igreja não está aqui para te servir, você está aqui para servir a Deus através dela. O nosso século tem invertido esses valores, acha que a igreja está aqui para servir. A igreja não está aqui para te servir, a igreja está aqui como ferramenta de serviço a Deus para você prestar. Você tem que servir a Deus e a igreja é a ferramenta. Amém? Se coloca de pé, vamos orar. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. A pergunta não é só para você, não, a pergunta é para mim. Eu tenho ações no serviço a Deus que precisam ser melhoradas, né? Como que está aí o seu serviço ao Senhor? Talvez você batizou, está na igreja, vem assistir culto, é uma bênção, né? Serve a Deus com culto, mas será que você pode dar a Deus algo mais? Você pode fazer para o Senhor algo mais do que você tem feito? Amém? Como que está o seu serviço a Deus? Um dia, meu irmão, não quero colocar pressão sobre o seu coração, mas um dia o Senhor virá, e nesse dia Ele não vai só nos arrebatar, Ele vai perguntar do nosso talento, Ele vai passar as nossas obras pelo fogo, e isso aí vai ser com cada um de nós. Talvez você pense assim, não tem problema se a minha obra é de palha, o importante é que eu chegue lá. Não, você pode chegar lá com a coroa de pedra, você pode chegar lá com algo a mais. Amém? Deus, nós queremos na Tua presença, Pai, aqui nessa noite, declarar por Ti o nosso amor, nossa gratidão ao Senhor, Pai.